Eu vou falar a respeito do DRAM Calculator para Ryzen, que é um software que pode te ajudar a te dar uma ideia de melhores timings para o seu overclock, caso você queira fazer um overclock na sua memória, ou simplesmente setar alguns timings diferentes do que o XMP te dá, caso o XMP não esteja funcionando bem para você, que era o meu caso. Eu estou rodando um 1800X numa ASRock X370, uma Taishi. A memória que eu estou usando é uma Vengeance LED de 3200, sendo que essa memória ela pode vir com chips da Samsung BDI, pode vir com Hynix, então você vai ter que saber, caso esteja usando essa memória, tá aqui o modelo, mas a gente pode achar o modelo de novo ali no Typhoon mais à frente. Caso você esteja usando essa memória, você pode ter diferentes chips, o que vai mudar o jeito com que você seta o DRAM Calculator. Então a gente vai precisar do DRAM Calculator, obviamente, do Typhoon Banner, e uma vez com o Typhoon aberto, a gente vem em Read SPD, e como eu falei, a gente tem Manufacturer, Hynix, o part number, eu tenho aqui uma interrogação, embora eu tenha citado antes que a memória é MFR, eu vou explicar já já o porquê, que eu sei que é MFR, e a gente vai precisar do campo Organization One Rank, que é o dado que a gente precisa, um rank. Essa memória ela pode vir com esses dois chips que eu já citei antes, Hynix ou Samsung. Nesse Typhoon, na versão nova, que é a 15, ele está me reportando essa interrogação aqui no lugar do A ou do M. Na sua memória, se tiver memória diferente, uma G-Skill, ou o que quer que seja, uma Team Force, enfim, qualquer outra memória, ele deve ficar com a opção mais clara. Vai te mostrar Manufacturer Hynix, pode ser AFR, MFR, pode ser Samsung, e aqui embaixo está escrito BDI, vai estar mais claro. Mas nesse caso da Vengeance, é uma memória que no começo ela estava sendo fabricada e enviada como Samsung BDI e depois ela passou a ser Hynix. Então eu fui atrás do sticker que tem no módulo de memória, na etiqueta, e era a versão 5.39. Joguei isso no Google e mais de um lugar reportou como ela sendo chip Hynix MFR. E como eu falei antes, a antiga versão do Typhoon me retornava AFR. E quando eu jogava os dados do DRAM Calculator configurada para AFR, o sistema não botava, o sistema não subia. Vale lembrar que a BIOS está atualizada também. Eu não tinha essa facilidade para subir a memória quando eu estava usando a 4.81, a beta, a 5.10 com a GESA nova, a 10006. Pode ter melhorado a compatibilidade, até porque, mais uma vez, mostrando o kit, ele não está na QVL da ASRock, mesmo em algum lugar aqui ele fala que é compatível com a AMD. AMD 3000 Series, AMD 400 Series. Não sei se isso quer dizer Ryzen, mas que seja. Enfim, né, não está no QVL da ASRock, mas ainda assim, com os dados do RAM Calculator, funcionou. Então vamos lá, a gente tem o chip Hynix, eu já sei que é MFR, já falei muito blá blá blá, vamos ao que interessa. Meu chip é o MFR. O Profile Version, você pode deixar ver um Memory Rank. A gente vem aqui em Organization e pega o Memory Rank, One Rank, tá certo? Frequency é 3200, que é a velocidade que o fabricante diz que a memória tem. BCLK padrão é 100. DIM Models, quantidade de memórias que eu tenho, de módulos de memória, no meu caso 2. E Task System, você pode ir para Synthetics, caso você queira calcular os timings para rodar benchmarks, ou testes, o que é que seja, ou games, que é o meu caso. Então eu jogo em RxMP e depois eu clico em Calculate Safe. Esses dados aqui de cima são os que você vai colocar na sua BIOS e no seu XMP, DOCP ou EOCP, depende da placa-mãe. Eles têm diferentes nomes, no caso da ASRock XMP, se eu não me engano, Gigabyte é EOCP e Asus é DOCP. Joga esses campos, você pode alterar a voltagem da memória para o recomendado também, 1.365. SOC, seguir
todos esses campos aqui de recomendados. Aqui não tem recomendados, aqui só tem uma opção, mas a voltagem você tem recomendados, máximo e mínimo. Termination block você tem o recomendado, alternativa 1 e 2. E CAD bus você tem recomendado, alternativa 1 e 2. Tente todos os recomendados, não deu certo, você pode tentar os alternativos 1 e 2. Ainda não deu certo, você pode aumentar a voltagem da memória. Isso é uma opção pessoal, opinião pessoal e decisão pessoal também, mas eu não vejo 1.45 volts na memória como benéfico. Desculpe, como maléfico. Eu não acho que causa essa degradação toda que todo mundo fala. E nem outros fóruns de outros lugares, Overclock UK, overclockers.net, 1.45 é safe para DDR4. Mas isso é uma opinião pessoal minha, de acordo com o que eu leio, com o que eu testo, com o que eu vejo. Você pode não tentar usar isso, mas essa minha memória, essa diabinha aqui, essa Vengeance, que não está no QVL da ASRock, no momento que está rodando a 3333, ela fica estável a 1.45, que é o que está setado na BIOS. Está mostrando aqui 1.472, mas ela está setada na BIOS a 1.45. E o SOC, ao invés de estar 1.05, no caso, seria mais, né? Eu estou usando a 3333. Mas, mesmo assim, a 3200, o SOC eu estava usando o mesmo. VDD-CR SOC 1.16. Então, você pode seguir esses dados, siga esses valores, tente os recomendados. Ficou estável? Ótimo. Não ficou estável? Não ficou estável? Aumente a voltagem, aumente o SOC, o teto máximo do SOC recomendado e safe e caso para não causar degradação, etc. é 1.2. Então brinque até 1.2, brinque com a voltagem da memória, porque como eu falei, a 3200 eu precisei de mais voltagem. Atualmente eu estou rodando ela a 3333. Vou calcular RXMP de novo. Isso aqui não é para mudar quando você muda a frequência, por exemplo. Clico em XRP só para questão de consciência. Clico em Click Safe. A gente pode ver o que? Que a voltagem da DRAM já subiu para 1.395. O SOC também subiu. Bom, como eu falei antes, eu estou usando valores diferentes, mais altos. E agora sim eu estou instável em 3.333. Power down continua enable, gear down continua enable e command rate também aqui. Eu não estou usando um T, eu estou usando em alto. Se eu usar um T, o sistema não sobe. Fechar isso aqui. O AIDA, leitura de memória. Talvez minha voz falhe agora, mas houve um ganho de em torno de 2.000 megas por segundo. Ela roda 3333, por que é que eu não vou rodar? Teve alguma perda por causa que eu estou fazendo vídeo ao mesmo tempo, né? Mas dá para ver, DDR4, 3333, os timings primários, placa-mãe, a velocidade do processador. Outra coisa interessante de se comentar é que não necessariamente você vai conseguir um clock mais alto na sua memória juntamente com o seu processador. Eu rodava ele a 3200 e eu conseguia rodar o processador a 3950 e a memória a 3200. Quando eu subi a memória para 3333, não importava qual a voltagem que eu aplicava no processador. Até 1.45 ela não ficava estável a 3.950. Então uma coisa está relacionada com a outra, porque o IMC, o Integrated Memory Controller, é no processador, então se o processador não está 100% instável, sua memória talvez não esteja, e vice-versa. E se essa ASRock 370 também é chata pra caralho, desculpe a palavra, mas ela é uma placa-mãe chata. Então eu não consigo estabilidade acima de 3.900 com memória 3.333. Mas eu preferi deixar a memória mais alta e o processador 3.900. Até porque ele fica numa temperatura mais aceitável. Gravando aqui nesse momento ele está 40. Mas, por exemplo... Opa, errei, fiz besteira. Mas, por exemplo, se eu fizer o teste do AIDA aqui por alguns segundos... Olha o salto. Tá 39. Opa, errei de novo, foi mal. Tá marcado memória. Vamos lá para Stress CPU e FPU. 41, 71 e vai ficar aí vai aquecer até chegar aos 75.
Vai demorar um pouquinho até chegar aos 75. Vou parar, mas ele vai lá 75, talvez até bata os 80. Mas isso estressando o processador. Então não vale a pena para mim segurar o processador a 3950, numa voltagem super alta para rodar a 33333. O que eu quero dizer com tudo isso é que não necessariamente você vai conseguir jogar sua memória alta se seu processador não estiver completamente estável. Muitas vezes você pode até trazer seu processador para um clock mais baixo, como o 3.8, que já é, no meu caso, do 1800X. Já é um clock completamente tranquilo para jogar, para fazer o que eu queira e jogar a memória mais para cima ainda. Mas não deu certo. Baixei ele para 3.7, tentei memória a 3400, simplesmente vim aqui 3400, calculate safe, RXMP, calculate safe, ele me dá outros timings, outra voltagem para memória, mas não deu certo. Nessa segunda aba, ele também te diz qual é o seu potencial de memória de overclock máximo. No caso aqui é 3448, mas não é confiável, pelo menos para mim não foi, não deu certo. Se eu tentar 3466, ele me dá outros timings, mais voltagem, só que mais alto. E acima de 3466, ele me dá como não suportado. Então, é basicamente isso. Eu acho que o vídeo ficou longo, eu devo ter falado demais. Eu vou deixar o link do tópico do DRAM Calculator para caso alguém queira ler, junto com esse segundo link do DRAM Calculator que eu falei a respeito de alguns desses dados baseado com o que eu já mexi e baseado com o que está escrito aqui também nesse tópico. Espero que ajude alguém e lembrando mais uma vez, você tem que saber se seu sistema no geral está estável, se seus pentes de memória estão bons, rodando o memtest 86 ou algum outro teste de memória, como simplesmente o memtest, ou stress memory, ou OCCT. OCCT eu acho que travaria, não sei. No meu caso, o OCCT simplesmente não consigo rodar, mesmo estando 100% estável em qualquer outro programa. Mas lembre que, sim, CPU instável, não necessariamente você vai ter uma memória estável, por causa que o IMC é no CPU. Então é isso aí. Ficou muito longo, me desculpe, mas eu tentei fazer o mais curto possível.